Você já dançou quadrilha, comeu milho assado e pulou fogueira sem pensar muito no que essas tradições realmente significam? Pois, o que você talvez não saiba é que por trás das bandeirinhas coloridas e do forró animado, existem histórias assustadoras, quase esquecidas, que cercam a tradicional festa de São João. Neste vídeo, vamos mergulhar em lendas macabras, casos sobrenaturais e mistérios que transformam essa comemoração tão amada em um verdadeiro festival de arrepiar os cabelos. Prepare o coração e fique comigo até o final, porque depois de ouvir essas histórias, você talvez pense duas vezes antes de pular a próxima fogueira. Tudo começa com a origem da festa, que muita gente associa apenas a um feriado religioso e à colheita do milho. Mas e se eu te dissesse que em certas regiões do Brasil, especialmente no interior nordestino, há quem acredite que a fogueira de São João é, na verdade, um ritual ancestral de proteção contra espíritos malignos que rondam a terra justamente nesta época? Dizem que o fogo serve não só para esquentar, mas para afastar criaturas das sombras, entidades perdidas entre os mundos que aproveitam a alegria dos vivos para se infiltrar em suas danças e festejos. Em muitas cidades do sertão, há um aviso que passa de geração em geração: cuidado com a hora da fogueira. Segundo a lenda, quando o fogo começa a se apagar, por volta da meia-noite, é quando os portais entre os mundos se abrem. Nesse momento, quem tiver com o coração sujo ou intenção maldosa pode ser possuído por um espírito errante. Almas que morreram sozinhas ou injustiçadas durante antigos festejos juninos. Esses seres procuram corpos para reviver a alegria da festa que nunca puderam aproveitar em vida. E falando em almas, você já ouviu falar da noiva da fogueira? Essa é uma das lendas mais temidas do interior da Paraíba. Conta-se que uma jovem, abandonada no altar no dia de São João, desesperada, jogou-se na fogueira acesa no meio da festa, bem diante dos olhos de toda a vila. Desde então, dizem que em noites de festa, se alguém ficar sozinho perto da fogueira, pode ouvir o choro de uma mulher vestida de branco. E se olhar para trás, verá a noiva com o vestido queimado, pedindo companhia, e quem aceita, jamais volta. Em algumas cidades do Maranhão, corre a história do Bumba Meu Boi enfeitiçado. A encenação do boi, que é parte central da celebração, tem um passado sombrio. Um antigo grupo de brincantes teria feito um pacto com um feiticeiro para que o boi parecesse mais real, mais vivo. O feitiço deu certo. Até demais. Em plena noite de São João, o boi reviveu de verdade, atacou os próprios participantes e desapareceu no mato. Até hoje, alguns moradores dizem ouvir o som de cascos correndo pela floresta e gritos abafados em noites de lua cheia. E nem os santos escapam dessas histórias sombrias. Há quem diga que em certas noites de São João, é possível ver a imagem do próprio Santo João ganhando vida nas igrejas do interior, com um olhar que não é nada acolhedor. Dizem que ele aparece para cobrar promessas não cumpridas, e que pessoas que juraram algo ao santo e não pagaram passam por experiências bizarras. Batidas na porta de madrugada, visões perturbadoras, sonhos com a estátua se movendo e, nos piores casos, adoecem sem explicação. Outra história muito conhecida no sertão baiano é a do Menino do Milho. Numa vila remota, uma criança teria desaparecido no milharal durante a festa. Os moradores procuraram por dias e nunca encontraram nenhum vestígio. Mas desde então, todo ano, durante os festejos, uma criança de olhos completamente brancos aparece entre os pés de milho, atraindo outros meninos para brincar. Quem segue essa criança nunca mais é visto. A explicação? Os mais velhos dizem que o espírito da plantação exige companhia. As simpatias de São João, tão populares entre jovens apaixonados, também têm sua dose de escuridão. Existe um ritual proibido chamado simpatia do espelho quebrado. Poucos têm coragem de fazer, porque dizem que ele revela o rosto da pessoa com quem você vai se casar, ou o espírito que vai te perseguir até o fim da vida. Quem faz o ritual precisa colocar uma vela diante de um espelho trincado à meia-noite, no dia 23. Alguns relataram ter visto sombras atrás de si ou até mesmo o próprio reflexo sorrindo sozinho. Sinistro, né? E já ouviu falar da quadrilha fantasma? Em Minas Gerais, há um relato famoso sobre uma cidadezinha que teve sua festa interrompida por uma tragédia. Um incêndio consumiu a praça, matando vários dançarinos. Desde então, moradores dizem que toda noite de São João, é possível ouvir passos ritmados na praça vazia, como se uma quadrilha invisível continuasse dançando sem parar. Os mais sensíveis garantem que se você olhar direto para a fogueira durante esses passos, consegue ver silhuetas girando entre as chamas. Também é o caso assustador do balão assassino. No interior do Piauí, uma família soltou um balão enorme durante a festa. Só que esse balão nunca caiu.
Os anos passaram e em toda véspera de São João, o mesmo balão reaparece no céu. Mas agora, dizem que ele paira sobre casas onde há crianças pequenas. Uma senhora contou que após ver o balão parar sobre sua casa, seu neto começou a ter pesadelos terríveis com fogo e vozes que o chamavam para subir. 3 dias depois, o menino desapareceu misteriosamente. Na zona rural de Pernambuco, a história que mais assusta é a do Homem da Sanfona Maldita. Um músico que vendia a alma em troca de fama, mas foi traído e assassinado durante uma festa junina. Desde então, seu espírito aparece tocando sanfona em festas abandonadas. O som é hipnotizante, e quem ouve não consegue parar de dançar até desmaiar. Dizem que ele escolhe uma nova vítima cada ano e que a única proteção é usar fitas vermelhas nos pulsos, ou evitar dançar com estranhos durante a madrugada. São muitas as lendas, mas a pergunta que fica é: por que tantas histórias sombrias surgem justamente durante uma festa que teoricamente celebra a luz, o fogo, os santos e a fartura? Talvez seja porque, como todo ritual antigo, a festa de São João guarda raízes muito mais profundas, conectadas com o sagrado e com o sombrio. No passado, essas celebrações marcavam momentos de transição, de conexão com os espíritos da terra, e onde a abertura espiritual, há sempre o risco do que está do outro lado responder. E o que falar das oferendas feitas na fogueira? Em alguns lugares, ainda se mantém a prática de jogar objetos no fogo como forma de deixar o passado para trás. Mas e se eu te disser que há relatos de pessoas que ao queimar roupas, fotos ou cartas, começaram a sentir presenças em suas casas, como se algo tivesse sido libertado ali? Uma mulher relatou ter queimado uma carta de um ex-abusivo, e dias depois, começou a ouvir a voz dele chamando seu nome todas as noites às 3h33, o horário das trevas, segundo o folclore oculto. Mesmo os balões, símbolos de festa, têm histórias perturbadoras. Em algumas crenças antigas, acredita-se que eles são como mensageiros, carregando pedidos, ou levando almas. Se um balão sobe demais, dizem, ele entra no céu dos esquecidos, e leva com ele as memórias de quem o soltou. Há quem afirme ter esquecido completamente datas, nomes ou momentos importantes depois de soltar um balão grande. Coincidência ou não, os mais antigos recomendam que nunca se solte um balão em silêncio. Sempre diga em voz alta o que ele leva, para que você não seja levado junto. Com todas essas histórias, a festa de São João ganha um ar completamente diferente, né? É claro que nem todo mundo acredita nesses relatos, mas uma coisa é certa. Por trás de cada tradição existe uma origem, e muitas vezes essa origem é muito mais sombria do que imaginamos. Então, da próxima vez que você estiver em volta da fogueira, rindo, comendo pamonha e dançando quadrilha, dê uma olhadinha ao redor. E se sentir um arrepio na nuca, talvez seja a hora de ir embora. E aí, você já viveu alguma experiência estranha durante as festas juninas? Conhece alguma lenda macabra da sua região? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Se curtiu esse mergulho sombrio nas tradições brasileiras, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente revela o lado oculto das histórias que você pensava conhecer. Até o próximo vídeo, e cuidado com a fogueira!